Olá, meus queridos irmãos, vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos para as lições bíblicas CPAD Adultos, primeiro trimestre de 2025, cujo título é A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E o nosso comentarista deste trimestre é o pastor Douglas Batistas e a videoaula pastor Osmar Prates, este que vos fala. Estamos na lição 2, O Deus Pai, primeiro trimestre de 2026, e a data será em 11 de janeiro de 2026. Meus queridos irmãos, peguem lápis, caneta, tirem print, faça como vocês acharem melhor, porque esta aula vai ser motivo de bênção, de vitória na sua vida, e você que é professor de escola bíblica dominical, com certeza vai acrescentar mais conhecimento e mais subsídio para você levar para a sua classe. Meus irmãos, o texto áureo da nossa lição diz assim: Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27 e C. Este versículo nos diz claramente que só é possível conhecer o Pai somente por nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa verdade prática diz: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Cristo Jesus, que morreu por nós, nos revela o Pai. O Espírito Santo, que está conosco, também nos revela o Pai. Vamos agora à nossa leitura diária. Segunda-feira está em Mateus capítulo 6, versículo 9, e diz assim: O Pai é o nosso Pai celestial. Quer dizer, o nosso Pai é o nosso Pai eterno. O versículo diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A nossa oração deve sempre começar glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agradecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos confessando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e reconhecendo a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nós. Leitura diária de terça-feira está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Assim acreditava a nação de Israel no Velho Testamento, assim acredita a igreja no Novo Testamento, e assim acredita também a igreja atual. Nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. É o único Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Não há outro Deus além do nosso único Deus revelado progressivamente na Palavra de Deus. Leitura diária de quarta-feira está em João capítulo 5, versículo 26. O Pai tem a vida em si mesmo. O versículo diz assim: Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, o nosso Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, nunca nasceram e nunca morrerão. Eles têm a vida em si mesmo. Então, eles são autoexistentes. Toda criatura um dia foi criada e toda criatura um dia não existirá mais. Somente existirá a parte material, o espírito e a alma, e o corpo será glorificado, falando do ser humano. E a pessoa angelical, os anjos, um dia também foram criados. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm vida em si mesmo. Leitura diária de quinta-feira está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O Filho é mediador entre o Pai e os homens. E o versículo diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós sabemos muito bem da grande idolatria que há no mundo por pessoas, por animais, por objetos e por vários tipos de coisas. Então a pessoa procura alguém para adorar, alguém para interceder, alguém para ser mediador, mas a palavra de Deus diz: o Filho é mediador entre o Pai e os homens. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso entregamos as nossas vidas a Cristo, confiamos em Cristo e permanecemos em Cristo. Leitura diária de sexta-feira está em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus, o Pai, é todo-poderoso. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus todo-poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Aqui nós vemos Deus se revelando a Abraão, o pai da fé, aquele que é o
progenitor de toda a nação de Israel, e em Cristo também da igreja. Então Deus se revela a ele como Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder nos céus, o Deus que tem poder na terra, o Deus que pode fazer todas as coisas como lhe apraz. Leitura diária de sábado está em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus é o Eu Sou. O versículo diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Este nome Eu Sou, lá no Novo Testamento, nós vemos Jesus o tempo todo utilizando este nome, Eu Sou. Então Deus se revela como Eu Sou. Esse nome fala de infinitude, esse nome fala de ser, esse nome fala de eternidade. Então o nosso Deus, ele aparece a Moisés com esse nome, Eu sou o que sou. Nós vamos agora também à nossa leitura bíblica em classe, que está na lição 2, o Deus Pai. Primeiro trimestre de 2026. Sabemos muito bem que existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas é um único Deus que está distinto em três pessoas divinas. Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 27, e João capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 11. Então, desde o texto áureo, nós vemos aqui uma série de versículos que corroboram a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos começar essa leitura em Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus Cristo aqui, neste trecho bíblico, ele faz uma oração: graças te dou, ó Pai. Ele está agradecendo ao Pai porque tinha o objetivo esse agradecimento. Porque ele ocultou os mistérios da palavra de Deus àqueles que se diziam sábios, os saduceus, os fariseus, os escribas, né, aqueles que detinham o poder espiritual, o poder político e o poder do conhecimento. Foi ocultado a eles as verdades celestiais, que eram mistérios no Antigo Testamento. Mas Deus revelou aos pequeninos, aos seus apóstolos, que eram pescadores, cobradores de impostos. Um era zelote e outros tinham outras funções diferenciadas, mas para eles foi revelado. E depois aos discípulos dos apóstolos, e hoje a igreja que detém esse conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E depois ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então Jesus Cristo, ele revela o Pai. Ele traz o conhecimento do Pai às nações, às pessoas, à igreja. Porque ele conhece o Pai. Porque ele também é Deus e ele proveio do Pai. Ele é proveniente do Pai. Então por isso ele tem capacidade de revelar o Pai em todas as coisas. João 14,6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Neste versículo aqui, nós vemos um dos discípulos de Jesus, Filipe, fazendo uma pergunta muito objetiva e muito interessante, que revela quem é Jesus para ele, revela quem é Jesus para os outros discípulos que estavam ao redor naquele momento, e revela quem é Jesus para toda a igreja. Jesus aqui se revela como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que leva ao Pai, ele é a verdade que revela o Pai, e ele é a vida, porque ele nos revela também a vida eterna.
Então Jesus Cristo nos revela neste trecho bíblico que para conhecer ao Pai, para receber a revelação do Pai, é preciso conhecer Jesus Cristo. É preciso entender que o Pai está em Cristo e Cristo está no Pai, e que Cristo é procedente do Pai. E somente Ele tem capacidade de nos mostrar ao Pai. Quem vê a Cristo, quem recebe a Cristo, quem está em Cristo, vê ao Pai, está no Pai e recebe ao Pai também. Então, meus queridos irmãos, nós vamos aqui agora à introdução do primeiro trimestre de 2026. Neste trimestre, estudaremos a doutrina bíblica da Trindade. Na presente lição, com base na revelação do batismo de Jesus, compreendemos como o Pai, o Filho, o Espírito Santo coexistem em perfeita unidade e atuam conjuntamente na obra da salvação. Analisaremos a distinção e a unidade das pessoas divinas e veremos a relevância dessa verdade para a fé e a vida cristã. Para nos auxiliar nesta tarefa, contaremos com o pastor Douglas Batista, comentarista da lição, líder da Assembleia de Deus em Missão no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e vice-presidente da Rede Assembleiana de Ensino RAI, teólogo, mestre em Ciências da Religião, doutor em Teologia e pós-doutor em Educação. É autor de diversas obras publicadas pela CPAD. Portanto, meus irmãos, quem elaborou este estudo bíblico, quem pesquisou, quem escreveu sobre este estudo bíblico, no mínimo, ele estudou aí uma média de 40 anos, não somente a respeito de teologia, mas também a respeito de várias áreas do saber. Então é um homem capacitado pelo Espírito Santo e também na Palavra de Deus para nos trazer um ensino mais detalhado, que não é dele, mas foi revelado na Palavra de Deus, e vários outros autores com a mesma capacidade escreveram muitos livros a respeito da doutrina da Trindade. E hoje nós vamos focar no Pai. Vamos agora ao comentário da nossa lição e vamos à introdução da lição 2. Lição 2, o Deus Pai, do primeiro trimestre de 2026. Meus irmãos, a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra-chave de hoje é a palavra Pai. A palavra Pai, hoje em dia, ela está deturpada. Uma ala política, filosófica, ideológica que existe por aí no mundo inteiro tem desconstruído a figura do Pai, tem jogado a figura do Pai na lama. Mas nós vamos ver aqui agora alguns significados a respeito da palavra Pai, e não somente da palavra Pai, mas aquele que é detentor do título de Pai. Na Bíblia, chamar Deus de Pai revela uma dimensão íntima e amorosa. Deus é Pai porque ama, protege, disciplina e sustenta seus filhos, conforme Salmo 103, versículo 13 e Hebreus capítulo 12 e versículo 6. Deus, como Pai, ele ama, protege, mas também ele disciplina e sustenta. Ele é uma figura do que é o Pai, do que deve ser o Pai humano. O Novo Testamento enfatiza que só é possível conhecer o Pai por meio do Filho, lá em João 14, 6 e João capítulo 1 e versículo 18. O Pai, ele não se revelou pessoalmente ao ser humano. Alguém que teve algum deslumbre foram os profetas do Antigo Testamento que tiveram visões, e o próprio Moisés, que não viu ao Pai completamente, mas ele lhe apareceu, por meio da fenda de uma rocha. Mas no Novo Testamento ele se revela no Filho. Jesus Cristo é a expressa imagem do Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai também. O termo Pai expressa relacionamento pessoal, cuidado e autoridade divina, sendo central na fé cristã. Isso também é um modelo para o Pai humano, Relacionamento pessoal é aquele que ama, aquele que busca, aquele que quer ter comunhão com seu filho.
também de cuidado, aquele que protege, aquele que guarda, e também figura de autoridade, né? Aquele que mostra o caminho, mostra as regras, mostra as normas do bem viver neste mundo. No caso do Pai eterno, neste mundo e também no mundo vindouro. Vamos agora para o tópico 1. A identidade de Deus, o Pai. Da lição 2, o Deus Pai, primeiro trimestre de 2026. Ponto 1. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos, pelos seus atos, conforme Stanley Horton, 1997, página 159. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai, em João capítulo 6, versículo 27, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, Gálatas capítulo 1, versículo 1 e versículo 3, Efésios capítulo 6, versículo 23, 1 Pedro capítulo 1 e versículo 2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo, conforme está escrito em Isaías capítulo 63, versículo 16, Mateus capítulo 6, versículo 9, Efésios capítulo 4, versículo 6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus, conforme Mateus capítulo 6, versículo 9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Meus irmãos, conforme este esboço que nós temos aqui na tela, onde você está assistindo esta aula, né? Então nós aprendemos que o Pai é o único Deus verdadeiro e eterno. Nós vivemos num mundo de idolatria, mas a palavra de Deus diz que há um único Deus. O Antigo Testamento revela Deus único e soberano. Então o Antigo Testamento mostra que há um único Deus. Por isso que a palavra de Deus está constantemente ensinando a nação de Israel e, consequentemente, a igreja de hoje, de que não há outro Deus diante do Pai. B. Novo Testamento apresenta o Pai como Deus Pai. Ele é Deus Pai porque Ele é sustentador, Ele é criador de todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas e Ele preserva todas as coisas. E C. Jesus ensina oração ao Pai, Criador e sustentador. Então as nossas orações são direcionadas ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos impulsiona a orar e no nome de Jesus Cristo nós conversamos com o Pai em oração, em reverência, em respeito, em adoração. Então esse esboço ele resume os 3 pontos principais deste ponto 1. E fica aqui uma reflexão para cada um de nós. Reconheçamos o Pai como o único Deus e vivamos em comunhão diária com Ele por meio de Cristo, cultivando a fé, a obediência e intimidade sincera, quer dizer, comunhão sincera, que fortalece a nossa vida espiritual e o nosso testemunho cristão. Glória ao nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, vamos agora ao ponto 2. O Pai é a fonte da divindade. O Pai é a fonte da criação, o Pai é a fonte da eternidade, o Pai é a fonte do poder, o Pai é a fonte também da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, conforme Deuteronômio capítulo 33 e 27, pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, e assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Está escrito lá em João 5 e 26. Ele é o Deus imutável, quer dizer, não muda, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Está lá em Salmo, capítulo 90, versículo 2, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ele é o Criador do céu e da terra, e de tudo que nele existe, conforme Isaías, capítulo 45, versículo 18, Atos, capítulo 17, versículo 24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João, capítulo 20, versículo 31. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida, conforme Jó, capítulo 33, versículo 4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede, conforme lemos em João capítulo 15, versículo 26,
e Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Então os irmãos veem que esse ponto tem várias referências. Aliás, todos os pontos têm várias referências bíblicas. Então são estudos que são extraídos da palavra de Deus para que nós possamos obedecer. Então, de acordo com o nosso esboço que você está vendo aí na tela, né, o Pai é a fonte eterna da divindade. E o Cristo Jesus é procedente do Pai. E o Espírito Santo também é procedente do Pai. Então, o Pai ele é eterno, quer dizer, ele não nasceu e ele nunca morrerá. Ele vive por si mesmo. Ele é imutável, quer dizer, ele não muda e existe por si mesmo. Ele tem vida em si mesmo e ele é a fonte da vida. Então, o ser humano tem vida porque o Pai deu. Os vegetais têm vida porque o Pai também permitiu. E os animais têm vida porque Deus também deu a vida aos animais, até os insetos. Todos têm um objetivo na vida. E tudo foi permitido pelo Pai. B. O Pai ele é criador, doador e mantenedor da vida. Então Deus criou o universo e Ele nos deu, Ele é o doador do universo. Deus ele é doador da vida, Ele é doador do espírito, da alma. Ele é doador das riquezas da terra, de tudo. Deus ele é o doador. E Ele não só cria, não só doa, como Ele também mantém. Ele mantém o ser humano, Ele mantém a natureza e Ele mantém o universo pelo seu poder sustentador e provedor. E C. Pai é a origem eterna do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo é procedente do Pai e o Espírito Santo é procedente do Pai. Esse esboço já sintetiza os pontos principais do ponto 2, mas fica ainda uma reflexão para nós. Confiemos no Pai eterno e imutável, fonte da vida e da divindade. Vivamos também em gratidão, em fidelidade, em obediência, reconhecendo que dele procedem todas as coisas e a nossa esperança permanece firme nele. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos agora para o ponto 3. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Meus queridos irmãos, segundo o Antigo Testamento, ninguém poderia ver ao Pai, porque esta pessoa provavelmente morreria. Então Deus ele não aparece às pessoas, porque as pessoas não têm santidade suficiente para absorver a sua glória. Então essa pessoa morre. Então o Pai ele se manifesta hoje pelo Filho, que é Jesus Cristo, e também pelo Espírito Santo. A paternidade, aqui de acordo com a nossa lição, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 6, Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, conforme Salmo 33:9, e o Filho as executou, conforme João capítulo 1, versículo 3. O Pai planejou a redenção, conforme lemos em Tito capítulo 1, versículo 2, e o Filho as realizou, conforme João capítulo 17, versículo 4. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador, conforme João capítulo 14, versículo 26. Conforme o credo de Atanásio do século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Que coisa maravilhosa! E quantas lições nós aprendemos aqui. Então, de acordo com o esboço que você tem aí na tela, o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Porque quem vê o Pai, ele vai morrer, porque ele não tem como ele ver. Os profetas do Antigo Testamento tiveram algumas visões, e Moisés viu ao Senhor, mas não completamente. Então, de acordo com a letra A, o Pai proclama, o Filho executa, e o Espírito aplica a ação. Então, o Pai proclama a sua palavra. Jesus Cristo, quando vem, ele executa a palavra de Deus. E o Espírito Santo aplica a palavra de Deus nos nossos corações. Então, o Pai nos deu a palavra, o Filho viveu a palavra, nos dando o exemplo, e o Espírito Santo nos dá força para viver a palavra. B. O Pai planeja a redenção, o Filho realiza a redenção e o Espírito consola-nos na vida de redenção. A redenção fala do mistério da salvação.
revelado à igreja em Cristo Jesus. Então o Pai planejou toda a salvação da humanidade. O Filho Jesus Cristo realizou morrendo na cruz do Calvário esta redenção. E o Espírito Santo nos consola para que nós vivamos redimidos para a glória de Deus. E letra C, 3 pessoas coeternas, coiguais e sem hierarquia. Então os 3 vivem em comunhão, os 3 vivem em união, os 3 vivem realizando a obra que foi dada a Cristo Jesus a fazer aqui na terra. E fica uma reflexão para nós. Vivamos em gratidão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, reconhecendo a sua obra inseparável. Honremos cada pessoa da Trindade, iguais e eternas, refletindo esta unidade e fidelidade em nossa vida cristã e ministerial. Esse é um pensamento prático para a igreja de hoje. Glória a Deus. E aqui fica uma observação. O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são é um modelo para a nação de Israel e para a igreja de Cristo. A afirmação de que Deus existe em 3 pessoas coeternas, coiguais, sem hierarquia, oferece um modelo profundo para a liderança cristã e para a igreja de Cristo. Este conceito, fundamentado na doutrina da Santíssima Trindade, serve como base para um ensino sobre humildade, colaboração e serviço. Pessoalmente, a igreja, o ministério, precisam ter uma vida de humildade diante de Deus e diante dos outros. Falando da colaboração que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a igreja tem que ter colaboração umas com as outras, independente do denominacionismo, né? E cada crente tem que ter uma vida de colaboração, de solidariedade, de comunhão com os irmãos. E também o ministério, ele tem que ter colaboração, um ministério com o outro ministério, para que a obra de Cristo seja realizada. E na questão do serviço, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham até hoje, assim também a igreja trabalha, assim também nós pessoalmente trabalhamos no reino de Deus para o crescimento do reino de Deus. Meus irmãos, aprendendo com a Trindade, cessarão as intrigas e disputa por poder, porque isso não há na triunidade, não há na Trindade, não há entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Não há briga de poder, não há intriga, não há disputa, não há inveja, não há nada disso. Entendeu? Então, quando o ministério age assim, quando a igreja age assim, quando o crente pessoalmente age assim, então o crescimento do reino de Deus é gerado aqui na terra. As pessoas recebem Jesus como Salvador, as pessoas são avivadas, muitas almas são salvas, e o reino de Deus cresce aqui na terra. Então Deus é glorificado, os perdidos são salvos e a igreja é edificada. Outra coisa, não precisa subir no púlpito, pegar o microfone, pisar nos outros. Basta ir até a pessoa, resolver as diferenças em particular, ou com 2 ou 3 testemunhas, como a palavra de Deus diz. Essas atitudes são perigosas, imprudentes e tolas. Depois do advento dos celulares e redes sociais, isso vira um escândalo na internet. Por isso que a igreja de hoje, mundialmente falando, não estou falando das igrejas locais, estou falando da igreja em geral, precisa aprender com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Sinopse da nossa lição. Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno e soberano, a fonte da divindade, que age por meio do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora ao tópico 2, o Pai revelado em Cristo, da lição 2, o Deus Pai, primeiro trimestre de 2026. Vamos para o ponto 1, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, conforme está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 25. Os primeiros intitulados sábios são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam da sua formação privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos, conforme está escrito lá em Provérbios capítulo 3 e versículo 7. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças. O que esse texto está querendo dizer não é que nós não devemos aprender a palavra de Deus, que nós não devemos mergulhar na palavra de Deus,
que nós não devemos fazer cursos acadêmicos ou que nós não devemos estudar teologia. O que esse texto está falando, que a palavra de Deus está falando, que aquele que é orgulhoso, que aquele que tem empáfia, aquele que é soberbo, aquele que tem o conhecimento para a sua própria vanglória, ele não tem conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se revela àquele que é humilde de coração, aquele que é simples como uma criança. Agora, quanto ao conhecimento da palavra de Deus, Jesus Cristo, Oséias, o profeta Oséias e Jesus Cristo disse que o meu povo padece porque não tem conhecimento. E o próprio Jesus Cristo crescia em graça e conhecimento. E o próprio apóstolo Paulo, ele era um doutor, ele tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. E os primeiros apóstolos de Jesus, que tinham um conhecimento parcial, um conhecimento ligado ao judaísmo, Jesus Cristo amplia o conhecimento deles a respeito das coisas espirituais. Então o que nós vemos aqui não é emburrecimento, mas é crescimento espiritual com humildade e simplicidade de coração. Então, de acordo com o nosso esposo, que você está vendo aí na sua tela, o Pai se revela aos humildes e pequeninos, aqueles que são humildes, aqueles que são sinceros, aqueles que têm um conhecimento da palavra de Deus, não para se exaltar ou para debater ou para mostrar que conhece mais do que os outros, mas o conhecimento da palavra de Deus é para a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual, para a salvação dos perdidos, para a edificação da igreja de Cristo e para a glorificação do nome de Deus. É para isso, nada mais. Então, de acordo com a letra A, mistérios ocultos aos sábios e instruídos, soberbos, quer dizer, Deus ele não revela os seus conhecimentos a esse tipo de pessoa. Ele revela o seu conhecimento àqueles que são humildes de coração. Letra B, reino revelado aos pequeninos de coração e humilde. Quer dizer, os mistérios de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, é revelado àqueles que são simples como crianças, que têm um coração humilde. E letra C, o Pai concede revelação aos que são como crianças. Está falando do quê? Não está falando de meninice, né? Daqueles que trocam os pés pelas mãos, que criança nós sabemos muito bem que ela precisa ser instruída, ela precisa conhecer regras, ela precisa ser doutrinada para que ela seja um adulto sem problemas, né? Para que não vire um adulto problemático. Então não é meninice que a palavra de Deus está falando, é humildade, é um coração limpo, né? Sem maldade, sem iniquidade, sem desejo de praticar o mal para com os outros. Assim é o coração de uma criança. Então esse é o esboço, resumo os 3 pontos principais do ponto 1. E vamos agora a uma reflexão. Deus revela os seus mistérios aos humildes. Rejeitemos a soberba, vivamos com um coração simples e fé como das crianças, pois só assim experimentaremos a verdadeira comunhão e revelação do Pai em Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos agora para o ponto 2. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Essa declaração revela 2 princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. Relacional quer dizer aquele que busca, aquele que ama, aquele que recebe. De acordo com Salmo 46, versículo 10, Isaías capítulo 46, versículo 9. E, segundo lugar, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, quer dizer, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em João capítulo 14, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O Filho é o intérprete supremo do Pai. Aliás, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus em pessoa. Continuando aqui na nossa revista bíblica, o único capaz de revelar a sua natureza, vontade e amor. Está lá em João capítulo 1, versículo 18, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria, conforme João capítulo 10, versículo 30, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto, meus queridos irmãos, essa doutrina que nós estamos estudando se chama doutrina ortodoxa. Então, a palavra de Deus fala por si mesmo. Os métodos que foi formado a doutrina ortodoxa. A palavra fala por si mesma. A própria palavra se revela e se interpreta. Então, não é colocado o pensamento do homem, não é colocado o pensamento da religião do homem, não é colocado o pensamento da denominação que a pessoa é. Mas a palavra de Deus, ela é estudada de acordo com ela é
e os ensinos da palavra são aplicados na nossa vida pessoal. Então essa exegese, ela é da doutrina ortodoxa. Então não tem pensamento do homem, nem pensamento das denominações, nem pensamento de algum profeta ou de algum líder espiritual. Mas ela é interpretada de acordo com a palavra de Deus. E é isso que está escrito na palavra de Deus. O Pai só se faz conhecer pelo Filho. Então é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Está escrito na palavra. Para nós recebermos a Cristo Jesus como Salvador. A partir daí o Espírito Santo habita em nós, somos selados pelo Espírito Santo. A partir daí nós conhecemos a palavra e nós podemos praticar a palavra de Deus. Então, de acordo com o esboço que temos aqui na tela do seu celular, do seu computador, do seu tablet, o Pai se faz conhecer somente pelo Filho de Deus. Só é possível conhecer o Pai por Jesus Cristo. O Pai é pessoal e relacional, revelado em Cristo. Essa palavra relacional tem a ver com comunhão. Então o Pai está sempre buscando o ser humano. O Pai primeiro buscou Adão, que havia pecado, e assim ele faz com toda a humanidade. Ele está pronto a perdoar, ele está pronto a avivar, ele está pronto a salvar em todo o tempo. E esta obra é realizada por Cristo Jesus, o Filho do Pai. B. O Filho é o único mediador entre Deus e os homens. Então não há literatura, ser humano, algum animal, porque tem adoradores de ser humano, tem adoradores de animais, tem adoradores de jogador de futebol, de cantor, de artista, de novela, de TV, e tem aqueles que adoram ídolos, né? Então a palavra de Deus nos ensina que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Nós oramos a Jesus Cristo, ao Pai, por Jesus Cristo nós oramos ao Pai no poder do Espírito Santo. E sem Cristo, conhecer o Pai é incompleto e falho. Então todos aqueles que querem chegar-se a Deus e rejeitam a salvação em Cristo, o seu conhecimento será incompleto, falho ou totalmente errado. Vai dar lugar para muitas heresias. Então esse esboço já sintetiza os pontos principais do ponto 2 e nós vamos agora a uma reflexão. Busquemos conhecer a Deus por meio de Cristo, único mediador, rejeitemos caminhos distorcidos e vivamos em comunhão sincera, obediente e relacional com o Pai, refletindo o seu amor e verdade diariamente. Glória ao nome santo do Senhor. Meus irmãos, nós vamos agora ao ponto 3. Quem vê o Filho vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim vê o Pai. João 14:9. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu, o Pai, somos um, está escrito em João capítulo 10, versículo 30. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai. Está escrito em João capítulo 14, versículo 10 e 11, que opera por meio do Filho e o Filho age em total comunhão com o Pai. Está lá em João capítulo 4, versículo 34, capítulo 5, versículo 30, capítulo 6, do versículo 38 ao 40, capítulo 8, versículo 28 e 29. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Isto está escrito em João 14, 21 e 23. Meus queridos irmãos, existem 3 tipos de pessoas: a pessoa divina, a pessoa angelical e a pessoa humana. Na pessoa humana existe aproximadamente 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, se eu não estiver errado. A pessoa angelical, a Bíblia mostra como milhares, milhões de milhões. E a pessoa divina é o Pai, Filho e Espírito Santo. Só existem 3 pessoas. E eles são coiguais. Eles agem de uma maneira que um trabalha em comunhão com o outro. Eles são entrelaçados, são unidos. Eles são as 3 pessoas da divindade. Então, para conhecer o Pai, é preciso conhecer o Filho. Para receber o Espírito Santo, é preciso conhecer o Filho. Para conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, é preciso ter Jesus Cristo no coração. Então, o esboço que você vê aí, na sua telinha aí, está assim. Quem vê o Filho, vê também o Pai. Quer dizer, quem está em Cristo, também tem o Pai no seu coração e tem o Espírito Santo no seu coração. Então, Jesus é a expressão perfeita da glória do Pai. Então, a glória do Pai está em Cristo. O poder do Pai está em Cristo.
A palavra do Pai está em Cristo. Então, o Pai esteve todo o tempo em Cristo, reconciliando o mundo com o próprio Pai. B. Pai e Filho são um, unidos em natureza divina. Então, o Pai e o Filho são da mesma essência, são da mesma substância, são divinos. Pai e Filho são um, não são dois, são um, unidos em natureza divina. E C. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Então, quem tem Jesus Cristo no coração também tem o Pai no seu coração e também tem o Espírito Santo no seu coração. Então, isso se chama unidade composta. Nós temos exemplos, Jesus Cristo usava de coisas que nós conhecemos para explicar as coisas divinas, quando nós não tínhamos capacidade para entender as coisas espirituais. Jesus utilizava de árvore, de peixe, do vento e etc. Então, para entender a unidade composta, nós podemos entender a molécula da água, que ela é feita do átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, mas tudo é água. Nós podemos falar da unidade composta da água, por exemplo, a água líquida, né? É a mesma água em vapor, e ela é a mesma água quando é gelo, e é tudo água, é uma unidade composta. Nós vemos também outra unidade composta, é o esposo e a esposa, o marido e a mulher. É uma unidade composta, porque Paulo ensina que marido e mulher são um. O homem é o homem, a mulher é a mulher. Só que quando casam, são um. Né? Então isto é uma unidade composta. Então nós temos vários exemplos de unidade composta, mas nós ficaremos apenas com essas. Vamos também à nossa reflexão. Vejamos em Cristo a perfeita revelação do Pai. Permanecemos em comunhão com Ele, refletindo a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a nossa vida testemunhe a glória de Deus diante do mundo. Glória a Deus. E o sinopse desse ponto 2 é: o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Os profetas e piedosos do Antigo Testamento, porque existiram milhões de pessoas no Antigo Testamento que viveram, que morreram, aguardando o Messias. Alguns eram reis, outros eram profetas, outros pregadores itinerantes, chefes de clãs de aldeia, pessoas comuns, aldeões, pessoas que trabalhavam nas fazendas, nas roças, né, pessoas comuns daquela época que morreram aguardando o Messias, crendo na vinda do Messias. Eram obedientes à palavra de Deus e eram tementes a Deus. Havia muitos apóstatas, muitos desviados, muitos que se perderam no tempo, se afastaram de Deus, mas existia um remanescente. A palavra de Deus chama de remanescentes, aqueles que ficaram aguardando o Messias e obedecendo ao Pai no Antigo Testamento. Jesus Cristo vem e se revela no Novo Testamento. Então muitos creram que Jesus Cristo é o Messias, muitos creram que Jesus é o Cordeiro de Deus, e muitos receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e permaneceram na fé até o dia da sua morte. Então hoje a Igreja de Cristo ela tem que viver nesta mesma fé, nesta mesma esperança, neste mesmo amor. O sinopse da nossa lição: o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Glória a Deus. Meus irmãos, enfim, chegamos ao tópico 3, a pessoa de Deus Pai. Da lição 2, o Deus Pai, primeiro trimestre de 2026. Ponto 1. Atributos incomunicáveis do Pai. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm, que o ser humano não tem capacidade para desenvolver esses atributos, porque nós somos humanos. De acordo com a nossa lição, são qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e João capítulo 5, versículo 26. Uma ressalva nossa aqui. Para nós existirmos, dependemos de Deus, dependemos do alimento, dependemos do oxigênio, dependemos da água, dependemos da saúde, dependemos de uma série de coisas. Continuando. Eternidade. Deus não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. A explicação nossa aqui: nós não somos eternos, nós não temos vida em nós mesmos, nós somos limitados. Um dia nós nascemos e um dia nós morreremos. Continuando. Imutabilidade. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo.
de acordo com Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. Explicando aqui, nós, seres humanos, não somos imutáveis, estamos o tempo todo mudando. Nós crescemos, aprendemos a gatinhar, aprendemos a andar, temos a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Em todas essas fases, nós estamos mudando. Estamos aprendendo ou desaprendendo, ou acertando ou errando. Estamos sempre mudando. Continuando aqui. Onipotência. Deus é todo poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios. Está lá em Jó 42:2, Lucas capítulo 1, versículo 37. Um parênteses aqui. Né? O ser humano não tem todo o poder. O ser humano às vezes não lembra nem o que comeu ontem. O ser humano não sabe o que vai acontecer amanhã. O ser humano não tem poder para todas as coisas. Né? Inclusive nós vamos ver isso também, continuando aqui na nossa leitura, onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Então era aquilo que nós estamos dizendo, né? O ser humano não tem todo o poder, não tem capacidade para resolver tudo. O ser humano é limitado e erra demais e peca muito. E a questão da onisciência. O ser humano às vezes não lembra o que comeu ontem. O ser humano não sabe o que vai acontecer amanhã. E da hora que você acordou até o final do dia, você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Então você não tem onisciência. Essa onisciência de Deus está presente lá no Salmo 139, de 1 a 6, e Hebreus capítulo 4, versículo 13. Continuando, onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares, conforme Salmo 139, do versículo 7 a 10, e Jeremias capítulo 23 e 24. Colocando aqui um parênteses aqui, falando da onipresença. O ser humano não está em todo lugar ao mesmo tempo. Antigamente, uma carta levava 30 dias, 3 meses para chegar em determinado lugar. Ela ia de cavalo, ela ia de barco, ela ia a pé, para uma carta poder chegar de um estado para o outro. Depois o tempo foi encurtado. Hoje você manda mensagem para alguém pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. Você consegue falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo pelo telefone, mas o ser humano continua não sendo onipresente. Ele não pode estar aqui no Japão ao mesmo tempo, mas o nosso Deus pode. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Continuando, estes atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Então nosso Deus pode todas as coisas, nosso Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Nosso Deus é criador, ele é sustentador de todas as coisas. Então o esboço que nós temos aqui fica assim: atributos incomunicáveis do Pai. São atributos que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. São atributos que não competem ao ser humano, nem os anjos e nem os demônios não têm. É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que tem. Então o Pai é autoexistente, ele existe por si mesmo, ele é eterno e ele é totalmente imutável, ele não muda. E quanto à eternidade, diz a Bíblia que ele é o Pai da eternidade. B. O Pai é onipotente, nada pode frustrar os seus planos. Então Deus tem todo o poder. Ele tem todo o poder para realizar, para deixar de realizar e para destruir também. Então Deus ele tem todo o poder nos céus e na terra. E C. O Pai ele é onisciente e onipresente, quer dizer, ele conhece todas as coisas e ele está em todo lugar. O ser humano é limitado, mas o nosso Deus não é. Então esse esboço já sintetiza os pontos principais do ponto 1. E fica aqui uma reflexão para nós. Confiamos no Deus ilimitado, eterno e imutável. Vivamos em reverência, fé e obediência, sabendo que nada escapa ao seu poder, presença e conhecimento também, e que ele sustenta a nossa vida em todo o tempo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao ponto 2, atributos comunicáveis do Pai. Atributos comunicáveis, irmãos, são aqueles atributos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm e que o crente pessoalmente tem que desenvolver. O crente pessoalmente também tem que ter na sua vida espiritual. Toda a igreja tem que desenvolver esses atributos comunicáveis do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o ministério da igreja tem que desenvolver também esses atributos. Isso é palavra de Deus. Isso é desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuando aqui. São qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Dentre eles destacam-se santidade, Deus é santo e chama os seus filhos a serem santos em toda maneira de viver, conforme Levítico 19:2, 1 Pedro 1, 15 e 16. Amor, Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, 1 João capítulo 4, versículo 8.
fidelidade. Deus é sempre fiel. E também somos desafiados a ser fiéis. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E bondade. Deus é bom em todo o tempo. E somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária, conforme Salmos 100, versículo 5, Gálatas 5, versículo 22. Meus irmãos, Gálatas 5 e 22 fala sobre os frutos do Espírito. O Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele também é Deus. Portanto, todos os atributos que existem ali, os frutos do Espírito, estão ligados às três pessoas da divindade. Então, as três pessoas da divindade é quem nos capacita a desenvolver frutos do Espírito. E também a palavra de Deus diz frutos de arrependimento. Né? A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, se você é filho do Pai, você tem que desenvolver as características do Pai, que é dada a toda a igreja de Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, de acordo com o nosso esboço, falaremos um pouquinho mais sobre atributos comunicáveis do Pai, aqueles que nós também podemos desenvolver. O Pai é santo e chama filhos à santidade plena. Então diz a palavra de Deus, sede santos porque eu sou santo. Então a santidade deve ser desenvolvida pelo ministério, pela igreja e por cada crente pessoalmente, para englobar todos. B, o Pai é amor, ele ensina a amar a Deus e também ao próximo. Então o Pai, ele é amor, ele ensina na sua palavra que ele deve ser amado, reverenciado e respeitado e adorado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adoração não é para anjos e nem para ser humano. Adoração é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, todas as características de Coríntios 13, onde Paulo fala sobre o amor, num capítulo inteiro, é para a igreja de Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala que o fruto do Espírito é o amor. E este amor é como se fosse uma laranja de vários gomos. Então, o amor é um fruto e ele tem vários gomos ali, que vai falar de fidelidade, de alegria e de várias outras coisas ali, que está no Pai, no Filho e no Espírito Santo e tem que estar em nossa vida também. De ser, Pai é fiel e bom. Exorta-nos a bondade e fidelidade. Então, se o Pai é fiel e é bom, então nós também temos que ser fiéis e temos que ser bom. Temos que ser fiéis ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, temos que ser fiéis à palavra de Deus, e quanto à vida espiritual, a palavra de Deus diz que nós temos que estar sempre examinando a palavra de Deus, como os crentes bereanos, e como Paulo diz, examinais se as profecias são de Deus. Que um dia nós seremos mercadejados, que a palavra de Deus diz que existem falsos profetas, a palavra de Deus diz que tem falsos doutores. Então a palavra de Deus nos alerta que não é fidelidade e obediência e bondade cega aqueles que estão desviados, estão afastados do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não vivem a palavra de Deus. Então tem muita gente que confunde e essas pessoas se aproveitam, né, e querem fidelidade, bondade e seguidores cegos. Né? Então nós temos que estar com os olhos espirituais abertos e nós somos fiéis e obedientes a um ministério que está debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da obediência do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que seguem a palavra de Deus. É esta fidelidade ministerial que está na palavra de Deus. Por isso que há tantas coisas estranhas acontecendo em igrejas por aí. Porque tem pessoas seguindo líderes que não são fiéis nem a Deus e nem a sua palavra e não praticam aquilo que o Senhor nos ensinou. Então esse esboço sintetiza os pontos principais do ponto 2. E vamos a uma breve reflexão, que é um ensino prático daquilo que nós aprendemos. É uma aplicação. Sejamos santos em nossa conduta, quer dizer, em nosso caráter, em nosso modo de vida. Amemos a Deus e ao próximo. Né? O maior mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos. E pratiquemos fidelidade e bondade, refletindo o caráter do Pai em cada atitude, como testemunho vivo da presença divina em nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, portanto nós estamos chegando no nosso último ponto. Aqui no tópico 3, nós vamos agora para o ponto 3, os nomes que revelam o Pai. O Pai se dá a conhecer pelas suas obras, o Pai dá a se conhecer pela natureza, pelo sol, pelas estrelas, pelos vegetais, pelos lagos, pelos montes. Em tudo isso nós vemos o Pai. Não é panteísmo, é que Deus criou todas essas coisas, então Deus se revela no seu poder criador. E também a palavra de Deus revela o Pai. Quando você lê a palavra de Deus, você vai conhecendo o Pai.
Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você também conhece o Pai, porque o Pai está no próprio Filho. E quando você é selado pelo Espírito Santo, você também conhece o Pai, porque o Espírito Santo conhece todas as coisas do Pai, porque ele também é Deus. E nós temos também os nomes do Pai na palavra de Deus, que cada nome revela um pouco mais do seu caráter, da sua grandeza, do seu poder, do seu amor. Então, continuando aqui, os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revelam a sua natureza, obras e virtudes, conforme Salmo capítulo 9, versículo 10. O nome Elohim, Gênesis capítulo 1, versículo 1, apesar do plural, um parênteses aqui, Elohim é um nome plural. Fechando parênteses, reafirma o monoteísmo. Abre outro parênteses aqui. Monoteísmo quer dizer um único Deus. Fechando parênteses, está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e alude à pluralidade da Trindade, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26. El Shaddai, de acordo com Gênesis capítulo 17, versículo 1, revela Deus como todo-poderoso. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 28, versículo 3, e capítulo 35, versículo 11. E Adonai, você vai ver lá em Salmo capítulo 8, versículo 1. E o grego Kyrios, ou Kurios, né, que você vai ver lá em Atos capítulo 2, versículo 36, manifestam a sua autoridade como Senhor, em Isaías capítulo 6, versículo 1, e Filipenses capítulo 2, versículo 11. E nós temos também o tetragrama pessoal, que é o YHWH, revelado como Eu Sou o que Sou, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, capítulo 6 e versículo 3, que enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus, conforme Salmo capítulo 68, versículo 4, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Meus irmãos, esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, a sua soberania, o seu poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Vamos aqui à sinopse do tópico 3. Os atributos e nomes de Deus Pai expressam a sua natureza, a sua santidade, o seu amor e autoridade, revelando quem Ele é e como se relaciona com a sua criação. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ao nosso esboço. Os nomes que revelam o Pai. Então, os nomes do Pai revelam a sua grandeza, o seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua imutabilidade, a sua bondade, o seu amor, a sua salvação. Então, na letra A, Elohim reafirma monoteísmo e pluralidade divina. E isso significa que o nosso Deus, ele é um, mas ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde Gênesis, ele já vem se revelando, né, como um único Deus, distintos em três pessoas divinas. Letra B, El Shaddai revela Deus como todo-poderoso Senhor. E YHWH, na letra C, declara eternidade e imutabilidade do Pai. Uma curiosidade, a palavra Adonai, que significa Senhor, e o tetragrama YHWH, eles foram ajuntados, e assim foi formada a palavra Jeová, Yehová e Yahvé, né? Como muita gente conhece hoje, que estão escritos em muitas obras teológicas. Então, o tetragrama YHWH, os judeus, para não falar o nome de Deus em vão, não pronunciavam este nome, né? A pronúncia deste nome, YHWH. E o que aconteceu foi que este nome foi perdido no tempo. Ninguém mais sabe qual é a pronúncia desse tetragrama. Então, o que eles fizeram? Pegaram a palavra Adonai e colocaram como vogais nesse tetragrama. Aí se tornou Yahvé, que é o nome mais conhecido, e dizem vários teólogos, historiadores, que é o mais correto, mas também surgiu o nome Jeová ou Yehová. É daí de onde surge o nome Jeová. Então esse esboço sintetiza os pontos principais. Nós vamos também a uma reflexão a respeito do que nós estudamos neste último ponto 3 do tópico 3. Uma reflexão que é uma aplicação prática para o nosso viver diário. Reconheçamos os nomes divinos que revelam poder, eternidade e autoridade. Adoremos ao Pai com reverência, firmeza e fé, vivendo em obediência e testemunhando a grandeza do Deus único e verdadeiro. Glória ao nome santo de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus.
Meus irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna, conforme João 17:3. Que essa verdade desperta em nós o desejo sincero de conhecer, de amar, de obedecer ao Pai que em Cristo Jesus, nos adotou como filhos, conforme nos é ensinado em João capítulo 1, versículo 12 e Romanos capítulo 8 e versículo 15. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos agora à revisão do conteúdo da lição 2, o Deus Pai, primeiro trimestre de 2025. Então a pergunta número 1 nos diz assim: como Deus se identifica no Antigo Testamento? A resposta: Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, atributos e atos. Um parênteses aqui. Deus, no Antigo Testamento, ele é revelado somente como o Pai. E eles também tinham conhecimento do Espírito Santo. Eles sabiam que viria o Messias, mas eles ainda não sabiam quem era Jesus Cristo. Então essa doutrina ela é revelada progressivamente em todo o Velho Testamento. E ela é concluída no Novo Testamento, quando se dá o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vem João Batista no deserto anunciando a vinda do Messias. E ele aponta que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas divinas da Trindade. Pergunta número 2. O que afirma o credo de Atanásio, do século V, a respeito das três pessoas da Trindade? Resposta. Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Credo de Atanásio, do século V. Um parênteses aqui. Meus queridos irmãos, depois que morre o apóstolo João, porque de Mateus até Apocalipse, todos os apóstolos e discípulos não precisavam de teoria para conhecer a doutrina da Trindade, porque eles já aceitavam normalmente. Eles reconheciam o Pai, eles reconheciam Jesus Cristo, eles reconheciam o Espírito Santo, que é Deus, é um único Deus. Porque os seus pensamentos, os seus escritos, as suas atitudes mostram que eles acreditavam tranquilamente que existia um único Deus e que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que não são três deuses, mas é um único Deus, mas distinto em três pessoas. Depois que morre o apóstolo João, vários bispos, apóstolos, pregadores da palavra abriram igrejas em toda a parte do mundo conhecido. E cada igreja que eles abriam, alguns tinham 10 igrejas que o seguiam, outros tinham 30 igrejas, o outro tinha 2, 3 igrejas. Eles foram abrindo igrejas e foram ficando mais ou menos como hoje, né? Igrejas que têm várias denominações ou várias congregações. E naquele tempo começou a acontecer esse tipo de coisa. Então, cada líder dessas igrejas começaram a desenvolver doutrinas a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uns não criam que Jesus era Deus, outros não criam que o Espírito Santo era Deus, outros criam somente no Pai. Tinha uma diversidade muito grande de doutrina. E foi necessário ter os concílios de Constantinopla, o concílio de Nicéia, para poder unificar a doutrina da igreja. E Atanásio foi um desses, né, que ele desenvolve o credo atanasiano, né, que é aceito em 95% das denominações, tanto da Reforma, como as denominações históricas, como as denominações pentecostais de hoje. E uma minoria que acredita em outras doutrinas que vieram já naquela época dos debates a respeito da doutrina da Palavra de Deus. Vamos agora à pergunta número 3. O que significa a expressão dita por Jesus? Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Resposta. Significa que o Pai e o Filho compartilham a mesma natureza divina, embora sejam pessoas distintas. Então, o que nós vimos, abrindo parênteses aqui, o que nós vimos no batismo de Jesus? Nós vimos Jesus entrando na água, o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba e o Pai falando no céu. Então são três pessoas distintas, não era uma pessoa só. Então o Pai não virou a pomba que virou Jesus, e Jesus virou a pomba e virou o Pai, tudo ao mesmo tempo. Não, nós vimos ali
três pessoas distintas. Então significa que o Pai e o Filho compartilham a mesma natureza, quer dizer, eles são da mesma essência, da mesma substância. Os três têm a substância e a essência da divindade, são as três pessoas da divindade, porém são distintos, né? O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Por exemplo, os três são coeternos e co-iguais. Vamos à pergunta número 4. O que são os atributos incomunicáveis do Pai? Resposta: qualidades exclusivas da divindade: autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. Abrindo um parênteses aqui, quando fala atributos incomunicáveis, são aqueles atributos que o ser humano não tem. Os anjos também não têm. Então, autoexistência, ou existir por si mesmo, nenhum ser humano tem essa capacidade. Eternidade. A eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de acordo com o que o profeta falou, né, chama de Pai da eternidade. Então, Deus, ele criou a eternidade. Quando fala de imutabilidade, fala daquele que não muda. O ser humano está sempre mudando. E até na classe angelical nós vemos isso quando os anjos decaídos se rebelaram contra Deus. Então houve uma mudança ali. E nós vemos onipotência. Somente o Pai, Filho e Espírito Santo tem todo o poder. Onisciência. Somente o Pai, Filho e Espírito Santo tem onisciência, conhece todas as coisas. E onipresença. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em todos os lugares ao mesmo tempo. O ser humano não tem esse tipo de capacidade. E os anjos também não reúnem todos esses atributos. Nem os anjos de Deus e nem os anjos caídos. Pergunta de número 5. O que são os atributos comunicáveis do Pai? Resposta: virtudes divinas que Deus compartilha de forma limitada com suas criaturas, como santidade, amor, fidelidade e bondade. Abrindo um parênteses aqui para ampliar um pouquinho mais essa pergunta. Então, os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, são atributos que estão no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que o Espírito Santo produz em cada um de nós. Os frutos de arrependimento são atributos divinos que são produzidos no interior do ser humano. Então, amor, nós também podemos desenvolver amor. Fidelidade, também podemos desenvolver fidelidade. E bondade, podemos desenvolver também bondade. Todos os atributos, né, que o Pai nos dá para que nós vivemos em novidade de vida. Porém, tem uma ressalva. Deus, ele é plenamente santo. Nós não somos plenamente santos. Deus, ele é plenamente amor. Nós não somos plenamente amor. Deus é plenamente fiel. Nós não somos plenamente fiel. Deus é plenamente bom. Nós temos bondade em até um determinado grau. Cada pessoa varia em cada pessoa. Por quê? Porque a nossa natureza é caída, porque a nossa natureza é terrena, porque a nossa natureza é humana. Somente quando acontecer o arrebatamento da igreja, onde os mortos serão ressuscitados e junto com os vivos serão transformados num corpo glorificado, então nós teremos a santidade, o amor, a fidelidade, a bondade, os frutos do Espírito, os atributos, né, comunicáveis de Deus em nós potencializados, porque nós teremos um corpo glorificado e estaremos na eternidade para sempre com Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, espero que esse estudo seja motivo de bênção para você e para toda a sua família. Esperamos que a graça do Senhor seja derramada copiosamente em seu coração, porque somente Deus pode te dar capacidade para entender, para praticar aquilo que nós aprendemos no dia de hoje. No canal Rádio Evangélica Galileia, onde você está vendo esse estudo aqui, existe a lição 4, Deus é Triuno, da IBD do primeiro trimestre de 2025 CPAD Adultos. O link para essa lição vai estar aí na descrição do vídeo. Você clica lá e você vai direto para esta lição, onde você vai saber mais sobre o Deus Triuno. Deus te abençoe e uma ótima aula para você.